Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, que isso ajuda muito a expandir essa mensagem do Evangelho para outras pessoas, beleza? Vamos pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ser uma pessoa humilde de acordo com a Bíblia, né? Como você ter humildade. Eu gosto muito de um texto que diz que Deus, ele resiste àquele que é soberbo, resiste àquele que é orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. Mas tem um texto que nós vamos basear aqui, que é para nos ajudar a aplicar isso na nossa vida, que é um texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nesse versículo, a Bíblia vai dizer, e é Paulo escrevendo para a igreja de Filipenses, vai dizer assim que a gente precisa ter o mesmo sentimento, a mesma postura, a fazer aquilo que Cristo fez, que é abrir mão da sua própria glória, abrir mão de quem Ele é, de tudo que Ele poderia fazer e assumir uma forma de servo, semelhante a um servo. Abriu tudo aquilo que Ele era como Deus para ser servo, se vestindo, como um homem, como uma forma de um homem. E o que esse versículo nos ensina? E eu quero trazer aqui só duas coisas, tem bastante coisa que pode ser falado, mas eu quero trazer duas coisas que realmente vão te ajudar, que é você reconhecer a sua dependência em Deus e, ao mesmo tempo, servir as pessoas com amor. Isso é uma coisa extremamente importante. Essa questão da humildade, eu quero trazer duas vertentes diferentes aqui. Essa questão de reconhecer a dependência em Deus. A primeira é que quando você chega da sua vida passada e tudo mais, na vida que você vivia antes, agora você está ali convertido, crente, às vezes você percebe que a gente chega muito mais ensinável. A gente chega muito mais com um coração disposto a aprender, disposto a ouvir, disposto a deixar as pessoas falarem mais da nossa vida. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque a gente vai deixando de lado tudo aquilo que a gente entendia, tudo aquilo que a gente achava que a gente sabia, para ir ouvindo as pessoas e respeitando. Mas vai chegando um certo momento na nossa vida, e isso não quer dizer que não aconteça isso com um novo convertido. Eu conheço pessoas que, por mais que elas se convertem, elas ainda resistem, são muito orgulhosas e tudo mais. Mas eu quero falar um ponto assim que fale mais com você que é crente há mais tempo, você que está caminhando há mais tempo. Porque às vezes a gente vai caminhando, a gente vai liderando, a gente vai fazendo coisas, a gente vai fazendo obras, estabelecendo coisas por meio de um ministério ou por meio de alguma obra que você realizou, e a gente vai deixando de ser ensinável. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, tá? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que se encontra em todo mundo, toda hora. Às vezes você vai encontrar alguém que é muito humilde, mas é difícil você encontrar isso toda hora. Tem momentos que eu olho para minha vida e falo assim, cara, eu tô orgulhoso. Meu Deus, que ego é esse que eu tenho? Por que eu tô agindo dessa forma? Por que eu não ouvi as pessoas como eu deveria? Por que eu não perguntei antes? Agora eu tô aqui, cara, me ferrando porque eu podia ter perguntado. Alguém com mais experiência podia ter me dito. Mas me faltou humildade. Me faltou esse respeito que a humildade te traz, de você não se apegar ao seu próprio entendimento, de você não se apegar àquilo que você sabe e não confiar só em experiências, em resultados, em coisas que você construiu. E hoje a internet tirou isso um pouco de nós, Então hoje se você... E eu faço isso também, gente. Não estou dizendo que é vocês, eu faço isso também. E é por isso que eu falei que é uma coisa difícil para todos nós, Porque às vezes eu chego para ouvir alguém na internet, eu olho, cara, deixa eu ver se esse cara tem bastante seguidor, deixa eu ver quem ele é, deixa eu ver de onde qual igreja que ele faz parte, deixa eu ver o que esse empresário já conquistou, senão eu vou nem ouvir. E às vezes, com relação a nós precisamos abrir mão dessas coisas. Quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu já conquistei. Eu preciso abrir mão disso. Deixa isso para lá. É isso que o texto está nos ensinando. Não se apega ao que você fez, não se apega ao que você conquistou, não se apega ao tanto de dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, com a sua performance, não se apega com a quantidade de seguidores, com as conquistas que você teve, com algum título que você possa ter, com a quantidade de pessoas que te conhecem ou qualquer outra coisa que possa nos trazer orgulho. Não se apegue a isso, mas vamos tentar seguir o exemplo de Cristo, que é abrir mão dessas coisas e entender que nós dependemos de Deus para fazer qualquer uma dessas coisas. Qualquer coisa que a gente for fazer para a igreja, qualquer coisa que a gente for fazer em nome de ministério, qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós não teremos nada, sem o Senhor nós teremos construído nada, feito nada. Se a gente sabe alguma coisa, se a experiência de ministério, de alguma coisa, de liderança não chegou até nós, chegou porque o Senhor fez isso. Ele fez isso usando a nossa vida e nos ensinando enquanto nós fazíamos. Então, depender de Deus
e entender que você depende dele para tudo e você continua dependendo, dependente do que você já conseguiu, já conquistou, é um dos caminhos de segurança para que a gente consiga ser humilde de acordo com a Bíblia. E o outro é servir as pessoas. Isso também é uma coisa que com o tempo a gente pode perder. Perder a questão no sentido de entender por que a gente faz o que a gente faz. A gente lembrar que nós estamos ali para servir. Nós estamos ali para ser o servo e não para ser servido. Sabe, a questão da honra que a gente aprende, né, de honrar liderança e tudo mais, e isso está correto, a gente tem que honrar. Mas às vezes o desequilíbrio leva a um lugar em que as pessoas elas começam a voltar a ser o que os fariseus eram. Né? Você vê vídeos por aí com lugares separados, você vê vídeo por aí com lugares de primeiras filas e tudo mais. E cara, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Porque as pessoas elas vão ficando cada vez menos esquecidas do motivo pelo qual elas começaram tudo isso, que era servir a igreja. Então, às vezes, se é alguma coisa que não vai dar dinheiro, que envolve o ministério, você não quer fazer. Mas você esqueceu que você nunca fez pelo dinheiro, você nunca fez para conquistar aquilo, você nunca fez para ter aquela quantidade de dinheiro, aquele status, aquela posição, aquela relevância, porque tudo isso veio do Senhor. Então, se eu deixo de depender, pode ser que eu deixe de servir. Mas se eu volto a depender, se eu volto a ter esse coração de dependência do Senhor, eu também começo a voltar a esse lugar de servidão, que é exatamente o que o texto de Filipenses de Jesus nos deixou. Então, aqui são só duas coisas, para que se a gente quer viver em humildade, aprender a ser mais humilde de acordo com a palavra, vamos seguir o exemplo de Cristo. E abriu mão de tudo que ele era, de tudo que ele poderia fazer, que ele estava lá quando Deus lançou os fundamentos da terra, ele era o Logos, ele é a palavra de Deus. Abre mão de tudo isso. Vem como servo, dependendo de Deus e do Espírito de Deus, para realizar a obra dele no ministério. Né? Ele sai do deserto lá, e a Bíblia vai dizer em Mateus 4, quando ele sai do deserto, ele sai cheio do Espírito. Isaías vai dizer que ele foi ungido por Deus para realizar aquelas coisas. Então não foi ele que fez por ele mesmo. Deus fez isso nele, fez por meio dele, para que eu e você aprendêssemos por meio do exemplo de Cristo, que é por dependência, que é por humildade, que é servindo as pessoas, que nós temos que viver a nossa vida. Deus abençoe você. Até a próxima.